Hoje, eu vou falar sobre a perícia da aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto por idade quanto por tempo de contribuição. A perícia, gente, é totalmente diferente da perícia que você já está acostumado a ver, que acontece em casos de incapacidade, quando você não tem condições de trabalhar e o INSS te avalia, o perito federal te avalia e te dá um documento dizendo que você tem direito ou não ao benefício. Agora, a aposentadoria da pessoa com deficiência tem uma perícia totalmente diferente, tá? E aí você pode me perguntar assim, mas Priscila, por que você, que é especialista em doença ocupacional e acidente de trabalho, está falando de aposentadoria da pessoa com deficiência? Justamente porque muita gente que tem doença ocupacional ou que sofreu um acidente de trabalho e, em consequência, ficou com alguma sequela, ficou com alguma dificuldade, ficou, por exemplo, com algum impedimento de longo prazo, pode ter direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, um dos direitos que eu, como advogada especializada em doença ocupacional e acidente de trabalho, preciso conhecer é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E vou falar para vocês que a maior dúvida que existe para as pessoas, até mesmo para os profissionais da área, advogados, médicos, juízes, peritos, é justamente na perícia que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês como que o INSS faz essa perícia, quais perguntas que o INSS vai fazer para você e como que ele chega à conclusão se você tem uma deficiência ou não, se você é ou não uma pessoa com deficiência para fins de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Afinal, não adianta nada você saber o direito, entender que a aposentadoria por idade é com 60 anos para homem, 55 anos para mulher, 15 anos de contribuição, o cálculo é melhor, não tem fator previdenciário. Na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, você tem aí 10 anos, às vezes, a menos de contribuição e você pode se aposentar, dependendo do grau da sua deficiência, se você não souber como é que o INSS conclui qual é a sua deficiência, se é leve, moderada ou grave. E eu vou abrir essa caixa preta. Hoje eu vou mostrar para você como que funciona essa perícia. Mas antes de eu entrar no assunto que te trouxe aqui, que me trouxe aqui, mesmo com essa garganta desse jeito, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal. Nos ajude a crescer o nosso canal, porque aqui a gente está para te ajudar com as informações sobre os seus direitos. E o que você precisa me dar em contrapartida é só a sua inscrição. Então, se inscreve no nosso canal, você vai ser comunicado. Se você ativar o sininho, toda vez que tiver uma live nova, você vai ser comunicado, tá bom? Então, vamos começar com a live de hoje, né? Deixa eu pôr aqui para vocês os slides. E hoje, além do slide, eu vou trazer o formulário que é utilizado pelo INSS na perícia. Vocês vão ver esse formulário, tá bom? Quem que faz isso com vocês? Ninguém, né? Só eu mesmo, né, gente? Bora lá. Então, vamos lá. Perícia de aposentadoria da pessoa com deficiência. Primeiro, eu quero que vocês saibam de onde vem a maneira que vai ser feita essa perícia. O regulamento dessa perícia, o formulário dela, está na portaria interministerial número 1 de 2014, tá? Nos anexos dela vai ter lá o formulário da perícia da pessoa com deficiência, tá bom? O que ela faz? Ela divide a vida das pessoas em 7 domínios diferentes, tá? Então, são segmentos da vida e cada domínio desse tem diversas atividades. Então, o INSS, na hora que ele aplica esse formulário, vocês vão ver como é que é, ele faz perguntas sobre atividades de diversos domínios da vida. Então, por exemplo, quais são os 7 domínios? Sensorial, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica,
domínio educação, trabalho e vida econômica, e, por fim, socialização e vida comunitária. Então, esses são os domínios que o INSS vai avaliar, fazendo perguntas sobre atividades que você realiza ou não realiza. A perícia, ela começa, a perícia biopsicossocial, com base no IFBRA, que é um instrumento que faz a avaliação, gente, é uma perícia biopsicossocial. O que significa isso? Não vai só avaliar a questão médica, tá? Então, por isso, você vai ter um médico e um assistente social avaliando você, avaliando as suas condições para verificar se você tem ou não, se você é ou não uma pessoa com deficiência e o grau da sua deficiência, tá? Essa perícia biopsicossocial não leva em conta somente aquela situação que te coloca com impedimento de longo prazo. Por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa com visão monocular. Então, você enxerga somente de um olho. Você tem uma deficiência sensorial. Não é porque você tem uma deficiência sensorial que você é uma pessoa com deficiência para fins de aposentadoria, tá? Como que vai ser avaliado? Vai ser avaliado como que essa condição de ser monocular te impacta em todos os domínios da vida. Então, como que impacta a sua visão monocular? Como é que impacta na questão sensorial, no domínio sensorial da vida? Vocês vão ver as perguntas que são feitas. Na comunicação, será que a questão de você ser uma pessoa monocular, uma pessoa com visão monocular, você vai ser prejudicada ou não na questão da comunicação? Você não pode responder isso simplesmente sem fazer as perguntas que eu vou mostrar para vocês que são feitas. Então, o INSS ele vai entender se você tem ou não uma condição de deficiência a partir das respostas para essas 41 atividades aqui, tá? Mas tem mais, vamos lá, vamos continuar. Ok. Então, o que acontece? Você vai chegar no dia que você vai fazer a perícia do INSS para avaliar se você tem uma condição de deficiência, você vai chegar lá, o perito médico vai te fazer algumas perguntas, que eu vou dizer para você quais são, e vai fazer aí a avaliação sobre as atividades que você exerce, tá? Cada atividade vai ter uma pontuação que o perito vai colocar, e no final ele vai somar as pontuações que ele colocou e as pontuações do assistente social, vai somar isso para entender se você tem ou não uma condição de deficiência. Olha lá, tá? Existem 4 maneiras de pontuar essas atividades, tá? Pode ser com 25 pontos, com 50 pontos, com 75 pontos ou com 100 pontos, tá? Quando que ele vai colocar cada pontuação dessa? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, na frente. 25 pontos, o INSS vai colocar, o médico vai colocar, ou o assistente vai colocar, quando na pergunta que ele fizer para você, né, você disser que não realiza aquela atividade, tá? Então, vamos dizer que, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês como que é uma pergunta do formulário, tá? Nós vamos passar por todas elas, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tá, então vamos lá. Para vocês verem aqui, ó, esse é o formulário, tá? Depois nós vamos passar por ele inteiro. Nessa pergunta aqui, ó, o que o perito tem que perguntar? No domínio sensorial, se você observa as coisas. Então, você é uma pessoa com visão monocular e o perito está perguntando se você tem condições de observar como as outras pessoas, tá? Se você observa as coisas como as outras pessoas. Ok, se você tiver condição, quer ver? Vamos lá, vamos voltar para... Se você não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la, não participa de nenhuma etapa
da atividade, ou seja, não consegue observar. Se depende de 2 pessoas ou mais para realizar o score, deve ser 25 pontos. Ou seja, se você não consegue realizar aquela atividade de maneira nenhuma, ou se para você realizar aquela atividade você precisa de 2 pessoas ou mais para te ajudar, então a pontuação é 25, tá? Se a pergunta for realiza a atividade, se a pergunta for lá, realiza a atividade observar, quanto que vai ser 50? Quando você realiza a atividade, mas realiza com o auxílio de terceiros, tá? Então, você depende de alguém te ajudando, tá bom? Então, o indivíduo participa de alguma etapa da atividade, incluindo preparo e supervisão. Então, nesta pontuação, sempre há necessidade do auxílio de outra pessoa para a atividade ser realizada. Quando alguém participa em alguma etapa da atividade ou realiza algum preparo necessário para a realização da atividade ou supervisiona a atividade. Então, 50 pontos é quando, para realizar a atividade que te perguntaram, você necessita de alguém para te ajudar. Você depende de uma pessoa. Então, nesse caso, a pontuação que tem que ser colocada na resposta é 50, tá? A próxima pontuação é 75. 75 pontos é quando a pessoa realiza a atividade de maneira adaptada. Quer um exemplo? Por exemplo, as pessoas de baixa estatura, né? E elas precisam, às vezes, de uma adaptação para subir nas coisas e poder alcançar a pia, por exemplo. Então, se a pergunta é se ela consegue cozinhar, consegue, mas ela consegue desde que haja uma modificação, uma adaptação no ambiente para que ela consiga fazer aquela atividade, tá? Então, realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação, ou realiza a atividade de forma diferente da habitual. Tá? Então, às vezes, a pessoa não precisa de ninguém ajudando, então não é 50. Ela consegue realizar, então não é 25, porque 25 é quando não consegue realizar ou precisa de mais de 2 pessoas. Mas aqui no 75 é quando ela precisa de uma modificação ambiental, tá? Então ela precisa de uma modificação para realizar a atividade, ou então ela faz de uma maneira diferente, tá? Então, por exemplo, não é o ambiente que foi modificado, é a maneira de realizar aquela atividade que foi modificado. Nesse caso, a pontuação é 75, tá? Então, precisa de alguma modificação no ambiente, ou no mobiliário, ou na forma de execução. Exemplo, passar a fazer uma atividade sentado que antes realizava em pé, ou de alguma adaptação que permita a execução da atividade, por exemplo, uma lupa. Então, por exemplo, a pessoa precisa de uma lupa para ler, né? Ou um aparelho auditivo para ouvir. Então, ela precisou de uma alteração, ela precisou de uma modificação para poder realizar aquela atividade. Quando esse apoio é de uma pessoa, a pontuação é 50. Quando a modificação é no ambiente, a pontuação é 75, tá? Então, com as adaptações e modificações, ela não depende de terceiros para realizar a atividade. Tem uma independência modificada. Nessa pontuação, o indivíduo deve ser independente para colocar a adaptação necessária para a atividade, não dependendo de terceiro para tal. Ou seja, se essa pessoa não consegue colocar o aparelho auditivo, então a pontuação é 50. Por quê? Ela depende de uma pessoa para colocar o aparelho auditivo para daí ouvir melhor. Para daí ouvir. Então, não é 75, por quê? Porque, embora ela dependa do aparelho, ela também depende de uma pessoa para colocar o aparelho. Tá? Então, e por fim, 100 pontos é a pessoa mais independente, a pessoa que realiza a atividade totalmente independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança.
não tem nenhuma restrição ou limitação para realizar a atividade da maneira considerada normal para uma pessoa da mesma idade, cultura e educação. Ou seja, se essa pessoa faz a determinada atividade sem nenhuma alteração, ela faz sozinha, ela não precisa de modificação, ela não faz mais devagar, ela faz igual a qualquer outra pessoa na idade dela, nas condições culturais dela, na educação que ela tem, então ela não tem nenhum prejuízo. Portanto, a pontuação é 100. É 100. Veja que nos pontos, gente, ó, é 25, 50, 75 e 100. E aí, o que vai acontecer? No final do formulário, vocês lembram que eu falei para vocês que a perícia é feita pelo médico e pelo assistente social. O médico, ele vai fazer todas as perguntas sobre todas as atividades que vocês já vão ver quais são as perguntas, tá? O assistente social, ele também vai fazer essa, e é separado, tá? O médico faz e vai somar lá a pontuação, e o assistente social faz e também vai somar a pontuação. Então, a pontuação do assistente social e do médico normalmente são diferentes, tá? Não vai ser igual. Por quê? Porque tudo depende de como é feito a pergunta, como que a pessoa responde, como que a pessoa interpreta, né? Então, é subjetivo, tem muita coisa subjetiva aí, tá? Então, cada um chega a uma pontuação específica. E aí você vai somar esses dois pontos. Você vai somar a pontuação da perícia médica e você vai somar a pontuação da perícia de assistência social. Feito isso, olha só o que acontece. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se a pontuação, você vê que quanto menor é a pontuação, mais grave é a condição de deficiência. Então, por exemplo, se a pontuação for maior ou igual a 7.585, não é uma pessoa com deficiência para fins de aposentadoria. Não é a pessoa, é uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa com deficiência, mas não tem uma deficiência que impacte a vida dela a ponto de ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Na questão da deficiência leve, a pontuação tem que ser igual ou maior que 6.335 e menor que ou igual que 7.584. Para ser uma deficiência leve. Para ser uma deficiência considerada moderada, a pontuação da soma das perguntas do médico e do assistente social vai ser maior ou igual a 5.740 e maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354, tá? Para ser moderada. E para ser grave, tem que ser, a pontuação tem que ser menor ou igual a 5.739 pontos. E aí, gente, eu digo para vocês que muitas vezes, tá? Muitas vezes a gente acredita que vai ser moderada e pode chegar a uma resposta de grave. Então, sem essa análise aqui, nem o INSS, nem o médico, nem eu e nem ninguém pode dizer se a sua condição de deficiência é leve, moderada ou grave. Segunda coisa que eu quero explicar para vocês, não é a deficiência, ela não é avaliada na condição, avaliando-se a situação. Então, por exemplo, a gente não diz que a deficiência é leve, moderada ou grave simplesmente por saber que a pessoa é uma pessoa que tem visão monocular. Vai ter uma pessoa que tem visão monocular que vai ser considerada uma pessoa com deficiência leve, e outra pode ser considerada sem deficiência, e outra pode ser considerada com deficiência moderada. Para fins de aposentadoria, eu sei que a pessoa que tem visão monocular é uma pessoa com deficiência, está na lei. Mas, para fins de aposentadoria, a avaliação ela é por meio dessas perguntas que eu falei para vocês, e aí se chega à pontuação, que é a pontuação a ser aí colocada dentro desse quadro, tá? Então, vocês já entenderam
que a condição de deficiência para fins de aposentadoria, ela vai ser diferente para as pessoas, independente de você ter a mesma condição de deficiência que a outra. Então, não é porque você tem visão monocular e o outro também tem visão monocular que os dois são pessoas com deficiência leve. Não, não existe isso. Então, cada pessoa necessariamente tem que passar pela avaliação do INSS, tá? Então, vamos ao formulário. Vou mostrar para vocês, então. Parei no formulário, vou voltar no formulário para vocês. Está meio pequeno aqui, né? Mas eu posso mandar para quem quiser falar comigo lá no Instagram, tá? No meu Instagram, que está aqui, ó, Pri Arraes, _advogada. Pode ir comigo lá no Instagram, que eu mando esse formulário para vocês pelo Instagram, se eu conseguir. Né? Para vocês verem, porque está meio pequena a letra, mas vamos lá, vamos para o formulário. Vejam o tamanho desse formulário, gente. Ó, esse aqui é o formulário para fazer a avaliação biopsicossocial das pessoas, tá? Então, primeira parte da avaliação é fazer perguntas sobre a pessoa. Então, tem lá a identificação do avaliado e da avaliação, a ser preenchido pela perícia médica e pelo serviço social. Como eu falei para vocês, tem médico e assistente social, tá? Então, vai perguntar lá o nome, o sexo, o diagnóstico médico, o tipo de deficiência, se é auditiva, se é cognitiva, intelectual, se é física ou motora, se é física, motora, se é visual, se é mental, tá? Então, vai fazer as perguntas do tipo da deficiência que a pessoa tem. Vai constar aqui o nome do avaliador, o local da avaliação, qual foi a agência, né, do INSS, quem prestou a informação, se foi o próprio segurado ou se foi alguém que estava com ele. Então, por exemplo, pode ser que tenha pessoas que não consigam responder por si só. E aí vai alguém da família para responder para essa pessoa sobre as perguntas das atividades, como a gente tinha falado, tá? Então, todas essas perguntas elas têm que ser respondidas antes de iniciar a perícia propriamente dita, com as perguntas que são feitas pelo perito e pelo assistente social. Vamos lá para os domínios e atividades para a gente avaliar quais são os tipos de pergunta que o INSS faz na hora da perícia. É isso que te trouxe aqui, e aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o primeiro domínio é o domínio sensorial, tá? Então, por exemplo, a pergunta é, a pessoa consegue observar as coisas? Veja, lembra a gente sabe que visão monocular, por exemplo, é uma deficiência sensorial, né? Então, a pessoa que tem visão monocular, ela não tem visão periférica, certo? Então, você concorda comigo que se essa pessoa tem visão monocular, ela não tem visão periférica, ela não consegue observar da mesma maneira que outra pessoa que tem visão comum, visão bicular, que tem a visão normal, normalizada, né, sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência, ela vai enxergar de maneira diferente? E qual que é a diferença, gente? A diferença é que a pessoa que tem visão monocular, ela tem que olhar, às vezes, para o lado, porque ela não consegue ver o que está aqui. A gente consegue. Quem tem visão monocular não tem a visão periférica. Então, qual seria a pontuação aqui? 25 não é, porque 25 a gente já viu que é para quando a pessoa... vou até voltar ali nas 25 é quando a pessoa não consegue realizar aquela atividade. Mas a pessoa que tem visão monocular, ela consegue observar. Ela não precisa de ninguém, então não é pontos, não são 50 pontos. Que 50 pontos é quando a pessoa depende de alguém para fazer aquela atividade de observar. E então é 75 pontos. Por quê?
Porque ela faz, mas ela faz de maneira diferente. Ela consegue observar aqui o lado, assim? Ela consegue observar aqui o lado? Consegue, mas ela tem que virar o rosto. Então, já é diferente de outras pessoas que não têm a visão monocular, tá? Qual que é a próxima pergunta? Quer saber se ouve? Ouve, mas precisa de alguém para ouvir? Precisa de alguma modificação ambiental, por exemplo, um aparelho auditivo? Se precisa de um aparelho auditivo, aqui ouvir tem que ser resposta 75, né? Se não precisa do aparelho auditivo, mas não consegue ouvir da mesma maneira, também é 75, porque a pontuação de 75 é quando a pessoa consegue fazer, mas não da mesma maneira, ou depende de alguma alteração no ambiente, tá? Quais são as outras avaliações que o INSS faz? Tá aqui, ó. Comunicar-se, receber mensagens, produzir mensagens, conversar, discutir, utilizar dispositivos de comunicação à distância, e aí seria o celular, por exemplo, mudar e manter a posição do corpo, aqui já é domínio mobilidade. Então, por exemplo, a pessoa consegue mudar a posição do corpo e manter a posição do corpo. A pessoa consegue alcançar, transportar e mover objetos. A pessoa consegue fazer os movimentos finos da mão. Consegue se deslocar de dentro de casa para fora. Quer dizer, consegue se deslocar dentro de casa? Sim. Sozinho? Sim. Precisa somente de uma bengala? Então, 75. Precisa da ajuda de alguém para pegar a bengala? 50 pontos. Então, só para vocês olharem todas as atividades, eu vou ler todas elas, tá? Deslocar-se dentro de edifício que não a casa própria. Então, na sua casa, normalmente você já tem o ambiente preparado para você, né? Por isso que a gente tem que avaliar não só a mobilidade dentro da própria casa, como também nos outros edifícios, tá? Deslocar-se, utilizar transporte coletivo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem visão monocular consegue pegar o transporte coletivo? Precisa de ajuda? Precisa de algum equipamento? Faz de maneira diferente? E aí vai colocando a pontuação: 25, 50, 75 ou 100, como eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Então, utilizar transporte individual como passageiro, domínio de cuidados pessoais. Consegue se lavar sozinho? Cuidar das partes todas do corpo? Consegue regulação de micção? Então, consegue regular, saber quando que vai fazer xixi, quando que vai fazer cocô, e se regular para isso, ir ao banheiro, né? Saber que vai ter que utilizar o banheiro, vestir-se, comer, beber, tudo isso é o domínio de mobilidade. Capacidade de identificar agravos à saúde. Consegue entender os problemas, né, de saúde que ele está sofrendo? Então, esse é o domínio da mobilidade, tá? Depois vem o domínio da... Eu estou olhando aqui do lado, gente, porque aqui na tela ficou muito pequeno para mim. Eu estou precisando de um óculos melhor. Domínio vida doméstica. A pessoa consegue preparar refeições, como lanches, por exemplo, consegue pegar um pão, cortar, pegar queijo na geladeira, manteiga, presunto. A pessoa consegue preparar o seu próprio lanche? A pessoa consegue cozinhar, já não é mais preparar lanche, é fazer comida, arroz, feijão, consegue? Se ela consegue, precisa ver se ela consegue, mas precisa de alguma ajuda, ou se precisa de alguma modificação interna no local, né? Porque a gente já sabe que, dependendo da necessidade, vai precisar colocar 75 ou 50 pontos. Se depende de alguém, 50. Se depende de uma alteração no local ou de algum equipamento, 75 pontos. Realizar tarefas domésticas, como lavar roupa, passar roupa, varrer casa, consegue? Manutenção
e uso apropriado de objetos pessoais e utensílios da casa. A pessoa consegue pegar corretamente, da maneira correta, garfo, faca, consegue escovar os dentes, pegar a escova de cabelo, pentear o cabelo. A pessoa consegue isso. Cuidar de outras pessoas. A pessoa consegue cuidar de outra pessoa. Até isso é avaliado, tá? Domínio 6, que é o domínio educação, trabalho e vida econômica. O que vai ser avaliado nesse domínio? Opa, não estou baixando? Deixa eu baixar, né? Porque vocês não estão vendo aqui, ó. Tá. Estou aqui já, ó. Domínio educação, trabalho e vida doméstica, tá? Na educação, trabalho e vida doméstica, gente, a avaliação é feita a questão da educação, né? Qualificação profissional, trabalho remunerado. A pessoa tem trabalho remunerado, educação, qualificação profissional. Depois vem o domínio, ainda continua no 6 aqui. Fazer compras e contratar serviços e administrar recursos econômicos pessoais. A pessoa tem condições, por exemplo, de administrar o dinheiro que ela tem, de buscar, de pegar no banco, de ter cartão, de conseguir pagar a conta com o dinheiro dela. Lembrem-se que as deficiências podem ser, por exemplo, intelectuais e mentais, né? E essas pessoas podem ter dificuldade com isso. Então, é preciso fazer perguntas sobre todos esses aspectos. E, por último, o último domínio a ser avaliado é o domínio de socialização e visão e vida comunitária. Então, a pessoa tem condições de regular o comportamento na interação, então, ela consegue interagir com as pessoas, ela consegue se regular, então, ela não estoura, ela não joga tudo, ela não, né? Interagir de acordo com as regras sociais, ela consegue agir da maneira que se espera pelas regras sociais. Então, ela está chegando num ambiente em que precisa ter silêncio, ela consegue ficar em silêncio, ela consegue perceber que é importante ficar em silêncio, ela consegue entender que não dá para gargalhar ou cantar, por exemplo, num determinado momento, numa situação. Então, essa pessoa consegue entender isso e se regular. Então, também vai avaliar 25, 50, 75 ou 100 pontos. Então, cada uma dessas coisas a gente vai colocar pontuação, ó. Então, como que é o relacionamento com estranhos? Consegue se relacionar com estranhos? Consegue se relacionar com familiares e com pessoas próximas? Consegue ter relacionamentos íntimos? Consegue fazer as próprias escolhas? E aí, toda essa pontuação, gente, é colocada nessa coluna aqui. Então, aqui é o serviço social e aqui é a medicina. Como eu disse para vocês, o médico vai fazer as perguntas e vai colocar a pontuação e vai, no final, colocar a soma aqui embaixo. E o assistente social também vai colocar a soma dessa pontuação. Então, vamos dizer que tenha dado lá 4 mil pontos para o médico, tá? Para a avaliação médica, e deixa eu voltar a ficar grande aqui para vocês, e tenha dado também 4 mil pontos para o assistente social. Vamos dizer que tenha sido isso, né? Gente, vocês viram que eu caí, né? Ainda bem que vocês voltaram. Então, o que vai acontecer? Feita essa pontuação, gente, feita essa análise de pontos aí, a gente vai entender se é uma pessoa com deficiência leve, moderada ou grave. Vai entender se tem uma condição de deficiência ou não, tá? Eu quero trazer para vocês uma coisa que, apesar de ser um pouco complicado, eu preciso mostrar para vocês o que acontece, tá? Vamos dizer aqui, ó, que a pontuação foi feita lá, tem aqui os pontos todos da perícia médica e da perícia de assistente social, né? Foi feito lá no formulário, tem lá a coluna de pontos que o médico colocou e a coluna de pontos que o assistente social colocou.
Depois que faz essa pontuação, que chega a essa pontuação, eles vão ter que aplicar o método linguístico FUSE, que é isso que eu vou fazer com vocês aqui agora, tá? Vai ter que assinalar qual é o tipo de deficiência que a pessoa tem. Então, vamos lá. Primeira coisa é essa avaliação. Deficiência auditiva? Se for deficiência auditiva, tem que responder as seguintes perguntas. Houve pontuação 25 ou 50 em alguma das atividades do domínio comunicação ou socialização? Ou houve pontuação 75 em todas as atividades dos domínios comunicação ou socialização? Se a resposta for sim, tá? Nesse caso, qualquer uma dessas respostas for afirmativa, tá? A surdez ocorreu antes dos 6 anos? Não dispõe do auxílio de terceiro sempre que é necessário? Então, se qualquer uma dessas 3 perguntas a resposta for afirmativa, ou seja, o médico assinalou um xizinho, você vai ter que voltar na pontuação que foi concedida e vai ter que aplicar o método FUSE, que é o seguinte: vamos dizer que lá num domínio de comunicação, tá? Por exemplo, observar, tá? Observar está dentro do domínio de comunicação, não é mesmo? Vamos lá. Domínio sensorial, tá? Está no domínio sensorial. Então, se você tem no domínio sensorial uma pontuação 25 ou 50, você respondeu afirmativa essa primeira pergunta, tá? Então, o que você vai fazer com a pontuação? Você vai pegar toda a pontuação do domínio comunicação e socialização e vai colocar a pontuação menor, vai aplicar a menor. Então, vamos dizer que teve lá 50 pontos numa avaliação, numa resposta, numa atividade, mas na outra teve 75, na outra teve 100. Ou seja, a pessoa consegue fazer algumas coisas sozinho. Mas quando você utiliza esse método FUSE, quando você tem uma resposta afirmativa, para qualquer uma dessas perguntas emblemáticas, você vai pegar a pontuação e vai colocar toda ela para o menor ponto. Então, se você teve uma resposta de 50, toda a pontuação para aquele domínio será 50. Mesmo que a resposta tivesse dado ali 100, entendeu? Então, o método FUSE é uma maneira de você dar uma balizada nas questões que são mais importantes, porque tem alguns domínios que são mais difíceis para determinadas condições de deficiência. E é isso que esse método faz. Ele faz um balanceamento para entender, para ficar protegido aquele domínio que tem mais dificuldade, tá? E como que é feito isso? Com as perguntas. Então, você faz as perguntas, deficiência auditiva, essas perguntas, deficiência intelectual, cognitiva e mental. Você vai fazer essas perguntas aqui, como, por exemplo, teve alguma pontuação 25 ou 50 em alguma atividade do domínio da vida doméstica ou socialização, ou houve pontuação 75 em todas as atividades do domínio vida doméstica ou socialização? Se sim, vai aplicar o método FUSE. Não pode ficar sozinho em segurança. Respondeu sim, não pode ficar sozinho em segurança? Aplica o método FUSE. Não dispõe de auxílio de terceiro sempre que necessário. Também vai aplicar, se você responder afirmativamente, o método FUSE, tá? E o método FUSE consiste em aplicar a menor nota para todo aquele domínio específico que é mais sensível para a pessoa, tá? Feito isso, gente, chegou a pontuação certa. Então, são somados os pontos da avaliação médica e os pontos da avaliação social. A pontuação é quem vai dizer se tem ou não condição de deficiência, se é leve, se é moderada ou se é grave, tá? E aí a gente volta para aquela pontuação que eu já falei lá no início. Então, você vai ter que ver. Deu, por exemplo, 6.000 pontos, tá?
deu 6 mil pontos. Então, você tem uma deficiência moderada, porque está aqui, ó, menor ou igual a 6.354 é deficiência moderada. Vejam como é delicado, né, gente? Porque como é complicado de avaliar. Não basta você, por exemplo, chegar para mim e falar, Priscila, eu tenho uma deficiência porque eu não tenho um braço. Eu quero saber se essa deficiência é leve, moderada ou grave. Não dá para te responder isso. O que para te responder isso eu preciso entrar lá naquele formulário, fazer todas aquelas perguntas para você, né? E colocar a pontuação. Essa resposta que eu vou obter de você, eu vou colocando a pontuação e eu multiplico por 2 e aplico o método FUSE, como eu expliquei para vocês. Eu posso chegar a uma pontuação que é provável que tinha que dar no seu caso. Pelo menos a gente tem uma ideia. Sem fazer essa avaliação nas condições que eu passei para vocês, perguntando tudo aquilo que eu falei para vocês, não tem jeito, tá? Tem que fazer as perguntas todas, uma a uma, é bem cumprida a perícia, e ainda é feita 2 vezes, pelo assistente social e pelo médico.